Nas aulas passadas, eu procurei responder a seguinte pergunta: por que um curso sobre pregação? Por que falar sobre o tema? Eu já dei duas respostas para essa questão essencial. A primeira delas é que a pregação é indispensável para o cristianismo. A pregação é indispensável para o cristianismo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, porque sem profecia o povo se corrompe. E por fim, porque sem a pregação a igreja fica privada de consolação e do conhecimento das riquezas insondáveis de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, eu disse que devemos falar sobre pregação porque o púlpito brasileiro precisa de reforma. Na verdade, eu acredito que em grande parte precisa de conversão. Isso porque a qualidade da pregação é baixa no nosso país. Igrejas e pastores têm incorrido em pecados que violam princípios elementares da fé cristã. O maior sintoma, eu insisto nesse ponto, dessa iniquidade é o comportamento dessa gente nas redes sociais. Sabe? É impressionante, é surreal, é bizarro. E por fim, os cristãos se tornaram muito parecidos com os não cristãos. É impressionante também isso. Você olha para o conteúdo do volta às redes sociais. Por que eu volto às redes sociais? Não é apenas porque eu tenho sido atingido frontalmente por muita gente que se utiliza das redes sociais para me atacar, mas porque é evidente que a melhor forma de termos acesso ao coração de um ser humano é por meio daquilo que ele fala ou do que ele tecla. Então você olha para as redes sociais, você vê que os cristãos estão indistinguíveis dos não cristãos. Como que os cristãos conservadores são parecidos com os não cristãos conservadores. Como que os cristãos progressistas são parecidos com os não cristãos progressistas. E isso do ponto de vista do que ambos os lados da disputa ideológica têm de pior. Isso é assustador. E é muito resultado da qualidade do púlpito, porque essas pessoas refletem simplesmente o comportamento dos seus pastores. E agora eu gostaria de entrar na terceira e última pergunta, ou melhor, na terceira e última resposta para a pergunta por que falar sobre pregação. Porque é verdade, olha, é bem verdade que eu poderia dar muitas outras respostas para essa pergunta. Eu vou me ater apenas a três. A terceira que eu gostaria de apresentar aos irmãos é a seguinte: há dons adormecidos e carentes de ser aperfeiçoados no seio das nossas igrejas. O que eu estou querendo dizer é que a pregação desperta a igreja para a missão. Pregação faz a igreja sonhar, a igreja se comover, a igreja se compadecer. Faz homens e mulheres dizerem: eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo lugar, a pregação fornece um enquadramento intelectual para a missão. Ela também tem esse papel crucial. Lá na ponta você vai lidar com problemas que serão encarados por você do ponto de vista de uma formação acadêmica, do ponto de vista do contato com disciplinas, com campos do conhecimento humano que fornecem ferramentas para a sua atuação missionária lá na ponta. Agora, é de fundamental importância que tenhamos esse enquadramento intelectual do cristianismo, que em grande parte é fornecido pelo púlpito e que nos permite, portanto, entrar no diálogo com essas disciplinas a partir da nossa fé. E isso é essencial. Então, quando eu vejo alguém dizer que o marxismo criou uma ferramenta de interpretação, de leitura das transformações sociais, sabe?
Então eu fico a pensar como que os cristãos devem lidar com uma informação como essa, que fala sobre luta de classes, que fala sobre o papel do poder econômico na formação das nossas instituições, na nossa legislação, no funcionamento da nossa justiça criminal. Como que os cristãos vão lidar com isso? Vão rechaçar in totum esse instrumento de análise social criado por Marx? Ou vão se permitir guiar ou condicionar tão somente por ele? Isso é de fundamental importância. Eu diria que isso deve se aplicar também nas nossas atividades profissionais, porque me preocupa quando você é chamado para falar num congresso de militares cristãos ou num encontro de policiais cristãos, quer dizer, de militares cristãos, policiais cristãos, percebe-se que os militares cristãos são mais militares do que cristãos, que os policiais cristãos são mais policiais do que cristãos. Olha, o pior é quando o pastor ele é mais batista, mais presbiteriano, mais metodista do que cristão. Quando ele incorpora o que há de pior nas suas denominações, na cultura denominacional, tornando-se assim mais identificável com ela do que com a própria vida de Cristo. Então a pregação fornece o enquadramento intelectual para a missão, para o exercício da sua atividade profissional, para a vida como um todo. E, por fim, a pregação encoraja quem está na ponta. Isso é de essencial importância. Aliás, esse é meu sonho para a vida da igreja. Uma igreja que é encontrada durante a semana, no mercado de trabalho, nas ruas, nas favelas, nas prisões, nas escolas, nos hospitais, nas casas, servindo a Deus, combatendo o bom combate. E que ao chegar no culto de domingo, recebe do púlpito aquela profecia que encoraja, que enxuga as lágrimas, que fortalece os braços e faz com que o cristão ouça a voz do rei, sabe, enquanto o pregador proclama a palavra. E a fim, portanto, de sob o comando seguro desse que chama a sua igreja para servi-lo, sabe? Então faz com que esse que ouve a voz do seu rei, que chama o seu povo com voz firme para servi-lo, sabe? Na segunda-feira ser encontrado novamente no campo de batalha, sabe? Com a mesma disposição, com a mesma esperança, com a mesma capacidade de esperar contra a esperança e de crer que, embora não haja chance desse planeta se transformar num jardim do Éden, aguardamos a vinda de Cristo, mudanças podem ocorrer, porque a igreja pode ser sal da terra e luz do mundo. Se é sal da terra e luz do mundo, isso significa que pessoas podem readquirir o sabor pela vida no contato com a igreja. Ou a igreja pode preservar aquilo que se deterioraria se não fosse sua voz. Se é luz, é porque permite, entre outras coisas, que as pessoas entendam os motivos do seu desassossego, da sua angústia e dos seus problemas sociais. Então, devemos falar sobre pregação porque há dons adormecidos e carentes de ser aperfeiçoados no seio das nossas igrejas. Repito, a pregação desperta a igreja para a missão, isso é uma coisa fantástica, e isso que, meu Deus, se pudéssemos funcionar assim, né? O pregador prega, ele não deixa de ser fiel ao seu chamado, sabe? E não precisa, portanto, fazer aquilo que os membros da sua igreja deveriam fazer, porque eles estão, de fato, sob o impacto da pregação, servindo a Deus, sabe? No mundo, como sal da terra
e luz desse planeta que se encontra em trevas. Então, a pregação fornece um enquadramento intelectual para a missão. Isso seria uma maravilha. Cristãos na ponta lutando e o pastor no domingo apresentando todo o conselho de Deus, ajudando essas pessoas a atuarem de modo distintamente cristão. Ah, meu Deus, poderia muito falar sobre isso. Como, por exemplo, a atuação do Rio de Paz. O cristianismo me ajudou imensamente. Nós fomos vistos como a primeira organização não governamental a lutar pelo direito dos policiais em razão do cristianismo, que nos chama a amar a todos indistintamente. Nós criamos o conceito de que direitos humanos não têm lado. Isso é coisa do cristianismo. Não caminhamos para extremismos ideológicos em razão de termos aprendido com o Evangelho a pensar duplo. É inegável que o modo de produção, a forma como a sociedade está organizada, quer dizer, seus males culturais podem corromper os seres humanos. E é fato, portanto, que as injustiças sociais, ao mesmo tempo, não eliminam a responsabilidade humana. O ser humano é responsável, a sociedade é responsável. Existem os pecados individuais e existem os pecados sociais, de uma sociedade inteira. Então isso me ajudou imensamente. Por um lado, eu não caía naquele romantismo de achar que o homem é naturalmente bom e que ele só pratica o vergonhoso em razão do fato de viver numa sociedade desavergonhada, injusta. Agora, por outro lado, sabe, o cristianismo nos ajudou a não perdermos de vista a dignidade humana e nos conduziu à compreensão do fato de que a desigualdade social ela pode servir de parteira da maldade, fazendo com que se torne, eu já disse isso em tantas outras ocasiões, me perdoe repetir, fazendo com que se torne patente o que estava latente, fazendo com que se manifeste aquilo que não se manifestaria se não fosse provocado. Isso vale para todas as culturas de todos os países do planeta. Olhe para como os europeus se comportaram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e nos conflitos que enfrentam hoje no interior das nações europeias. Conflitos, por exemplo, étnicos. Como que essas pessoas, em razão de injustiças, de deformidades sociais, como que essa gente, por conta de crise econômica, foi encontrada se comportando como fera. Então, nisso o cristianismo me ajudou enormemente. E é isso. Então, e a pregação encoraja quem está na ponta. Ela não apenas fornece um enquadramento intelectual, como também a pregação nos leva, no domingo, a encontrar ânimo para enfrentar, na segunda-feira, o Golias, que destrói vidas humanas, a fim de dizer para ele: tu vens contra mim com espada, com luz, com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso. Bom, o que eu tenciono falar nas próximas aulas sobre pregação? O que esse curso sobre pregação, a parte desse curso sobre liderança, a parte dedicada à pregação vai falar? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre a teologia da pregação, a apresentação dos fundamentos teológicos da pregação. Em segundo lugar, eu farei uma apresentação da teologia do chamado para a pregação. Como que uma pessoa pode saber que foi chamada para pregar? Em segundo lugar, eu apresentarei ferramentas úteis para o aperfeiçoamento da arte de pregar a palavra de Deus. Eu vou falar sobre técnicas de pregação, e não há pecado nenhum em falarmos sobre isso. E vou falar sobre o conhecimento, e vou também falar sobre o que o conhecimento técnico não é capaz de ensinar.
Porque o conhecimento técnico não comunica fogo nos ossos, sabe? Conhecimento técnico não dá aquele ele não nos conduz necessariamente para aquele estado de encanto pelo Evangelho que nos leva a pregar no domingo como quem crê no que prega, que nos incendeia no púlpito. Alguém já disse que avivamento, em parte isso é verdadeiro, significa um homem incendiar no púlpito e as pessoas aparecerem para verem um fenômeno. E realmente na história do cristianismo percebe-se que seus grandes momentos foram caracterizados por grandes pregações, a partir do ministério de homens cheios de amor, cheios de sabedoria, cheios, sabe, da verdade de Cristo, cheios da unção do Espírito Santo. E eu também, a minha intenção nesse curso, falar sobre manter os alunos em contato com os grandes pregadores do passado. Eu vou falar um pouco sobre a história da pregação e o curso também estará eivado de citações dos grandes luminares da história da pregação. Qual é a meta disso tudo? Que eu tenciono, qual é o meu objetivo com esse curso sobre pregação? Em primeiro lugar, fazer com que ocupem os púlpitos do país homens santos, cheios de luz e fogo em sua pregação. Então eu lutarei para que você se torne aquele pregador que faz as pessoas serem arrancadas da cama no domingo de manhã pelo desejo de terem um encontro com Deus por meio da sua pregação. Luz e fogo. Erudição e paixão. Meu Deus. Segundo lugar, é a minha meta reformar as igrejas. Eu proponho uma reforma da igreja a partir de uma reforma do púlpito. Quando eu falo púlpito, eu estou falando do local da pregação. Não estou falando tão somente de um templo, onde há um púlpito literal e alguém pregando. Essa pregação pode se dar no interior de uma casa, numa universidade, sei lá, numa sala de aula. O que eu estou falando é sobre o trabalho desse que está diante de pessoas que param para ouvi-lo. A minha meta, portanto, é essa, é propor uma reforma da igreja a partir da reforma da pregação. E, por fim, mudar a face do país. Eu proponho uma reforma do púlpito que cause a reforma da igreja a fim de que uma igreja reformada colabore para a reforma do mundo. É isso.